Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente a mais uma Isominds Talks. Hoje a gente está na nossa sexta Isominds Talks e temos aí um convidado bastante especial com a gente, que é o Anderson. O Anderson, ele é uma pessoa bastante querida e um profissional aí incrível do Ministério de Minas e Energia, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante agradável hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar aí que a Isominds é uma plataforma de educação para mineração. A nossa missão e o nosso propósito é transformar a educação na mineração, e isso através de capacitação acessível para todos os níveis de profissionais aí nesse setor que é tão importante. E a gente, não pode deixar de lembrar que estamos aí em novembro, mês de Black Friday, então temos Black Friday na nossa plataforma. A Carol, que trabalhei conosco, vai colocar no chat do LinkedIn um link para que as pessoas interessadas entrem num grupo de WhatsApp e tenham aí condições especiais para a nossa assinatura do Isominds Pro. Lembrando que o Isominds Pro, ele é formado por diversos cursos na área da mineração, é uma assinatura anual, então a pessoa tem acesso a todo conhecimento pleno da assinatura, está imperdível. Quem entrar no grupo de WhatsApp vai ter aí condições melhores na assinatura para o próximo ano. Mas sem mais delongas, vamos aí chamar o nosso entrevistado, o nosso convidado, de hoje, para falarmos sobre as mudanças estruturais aí no setor da mineração brasileira, o cenário atual, o cenário futuro. A gente tem acompanhado aí mudanças, principalmente na construção de políticas pelo MME, para fomento da mineração, e isso passa, gente, tanto por o fomento ali na exploração de tipos diferentes de minerais, passa pela inovação no nosso setor, pela sustentabilidade, e eu tenho certeza que o Anderson é uma pessoa muito adequada aí para a gente tratar esse assunto. Bom, o Anderson tem um currículo extenso, mas eu vou trazer só aí uma palhinha para vocês. Ele é jornalista de formação e também advogado pelo UniCeub, que é o Centro Universitário de Brasília. Ele tem um MBA em Finanças pelo IBMEC. Ele é pós-graduado em Direito da Mineração pelo Centro de Estudos de Direito e Negócios, e ele também tem uma especialização em planejamento tributário. O Anderson atuou bastante tempo aí no Copan e tudo, mas ele atuou também, e foi até nessa oportunidade que eu o conheci, no PPI, que é o Programa de Parcerias Estratégicas. Ele foi assessor especial do PPI e atualmente ele está no Ministério de Minas e Energia, onde hoje ele é diretor de transformação e tecnologia, mas ele também já foi diretor de planejamento e política mineral e secretário nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral substituto. Vamos chamar o Anderson e vamos começar aí o nosso bate-papo. Anderson, vem para cá, por favor. Olá, Gisele, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, debatendo um pouco da mineração, do cenário da mineração, setor mineral, nessa plataforma tão importante aqui de educação na mineração. Anderson, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Na verdade, esse convite já tinha surgido, mas foi na mesma fase que você estava assumindo em uma das diretorias do Ministério. Então, hoje a gente fica muito feliz de ter dado certo, de te trazer aí para essa conversa. O Isominds Talks, ele acontece mensalmente,
Então, a gente todo mês traz aí uma pessoa do mercado, né, com a prática desse mercado que é tão complexo, para tratar de assuntos que são importantes aí para a nossa mineração, e certamente a gente vai ter uma conversa bem produtiva hoje. Eu trouxe ali o seu histórico, eu não sei se você quer completar, porque você é um cara jovem, mas com uma estrada longa aí, né, Anderson? Como você colocou, eu sou jornalista e advogado de formação. Atuei como advogado uns anos atrás, assim como servidor público. Sou servidor público federal, sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente desde 2008. Trabalhei no CONAMA, produzindo normas ambientais, principalmente por licenciamento ambiental, por mais de 10 anos. Depois fui trabalhar em um órgão ambiental aqui do Distrito Federal, retornei ao governo federal, voltei ao CONAMA, como você colocou, em 2021, assumi lá no programa de parceria de investimento, que hoje está na Casa Civil, o apoio ao licenciamento dos projetos de mineração, que eram qualificados na política de pró-minerais estratégico. Foi onde eu comecei dentro do governo o meu relacionamento com o setor mineral. Antes eu trabalhava mais de forma mais distante na produção de debate de políticas na parte ambiental, e no PPI eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o setor, os desafios do setor, em especial no que toca ao licenciamento ambiental. Sou advogado, já militei na advocacia, sei os desafios também que o setor privado enfrenta para destravar projetos. Que mais sobre a minha formação? Tenho pós-graduação em Direito da Mineração. Recentemente finalizei uma nova pós-graduação em mineração pelo IDP. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Eu gosto de estudar, mas no último ano em especial, assumi inicialmente a diretoria de Planejamento e Política Mineral aqui no Ministério de Minas e Energia, que tem todo esse desafio de pensar uma política mineral de longo prazo para o setor mineral, porque tratava especialmente de planejamento, e uma das pautas que a gente tratava também lá era a questão do setor nuclear brasileiro, a produção de urânio, né? Que o Brasil é um grande potencial nesse setor mineral, e temos tentado desenvolver políticas públicas de atração de investimento nesse setor, que tem um desafio regulatório bastante complexo, mas sabemos do potencial do Brasil, que a gente pode transformar isso em realidade. E há cerca de 5 meses, 6 meses, estou aqui na diretoria de transformação mineral, no mesmo ministério. Assim que a secretária Ana Paula assumiu a secretaria, ela me convidou para migrar de diretoria, porque essa diretoria, de certa forma, é a diretoria que tem os temas mais atualmente relevantes e desafiadores, como a política de minerais críticos, política de barragem, fertilizantes, e aí eu trouxe comigo a política do urânio também. Então, eu acumulei algumas funções que eu desempenhava na outra diretoria e passei a conduzir aqui, em especial, o debate sobre minerais críticos estratégicos para o Brasil. Enfim, desde então estou aqui nesse desafio de pensar no longo prazo para o setor mineral, tanto para a parte mineral quanto para a parte de transição energética, que a gente tem uma relação muito próxima aqui no Ministério. Enfim, eu acho que isso é um pouco dessa minha trajetória aí que eu gostaria de compartilhar. E é uma trajetória interessante porque você começou lá no Copan, né, auxiliando na criação, no CONAMA,
Perdão, auxiliando na criação de normas e regras, depois você teve a oportunidade de ver, de sentar do outro lado da mesa, né? Ou pelo menos junto com a mineração e ver quais eram as dores, os desafios. Então, acho que esse caminho, né, Anderson, te preparou muitíssimo bem para você estar onde você está hoje, que é essa questão de pensar as políticas, pensar o longo prazo da mineração, Sem sem dúvida. sem deixar, sem perder de vista o curto prazo, porque às vezes a gente tem a questão do custo da oportunidade. Então, é uma trajetória realmente que se fecha muito bem aí no setor, né? Sim, o PPI foi uma grande escola na minha formação, principalmente porque me fez permitir enxergar os desafios que o setor mineral enfrenta para destravar projetos, licenciar projetos no Brasil, e por muitas vezes me colocou na mesma cadeira do empreendedor, né? Que como a gente, nosso trabalho no dia a dia era apoiar os projetos e não políticas públicas, né? A gente trabalhava com projetos. Foi inclusive que nós nos conhecemos, né? E você inicialmente num projeto de minério de ferro, depois foi um projeto de fosfato com urânio, mas enfim, dois projetos talvez os mais desafiadores do Brasil. E na época, lá no PPI, a gente tinha outros projetos bastante desafiadores, como, por exemplo, projeto de potássio em Altazes, um projeto de titânio no Rio Grande do Sul, projeto de bauxita no Pará, de uma grande empresa de mineração, alguns projetos em Carajás, minério de ferro, de cobre também em Carajás, enfim, vários projetos desafiadores que me permitiram entender um pouco mais do setor. E eu acho que quando eu vim para cá, pelo menos as pessoas que conheciam o meu trabalho se sentiram contentes porque conseguiriam debater com o servidor público, que nós somos serviço público, mas que teria uma interface maior com o setor, porque já conseguia entender um pouco mais as aflições, não só na parte ambiental, que para mim tinha ficado claro, e aí eu trouxe essa minha preocupação, esse meu perfil profissional, para entender um pouco mais sobre o outro lado, a parte regulatória da política mineral, e a parte especificamente sobre política, né? O que fazer, como destravar o setor a longo prazo, enfim, quais são os desafios, o que a gente pode pensar por longo prazo para o setor mineral. Então, eu acho que o PPI me trouxe essa bagagem de conseguir conversar bem com o setor, entender os desafios e pensar junto em estratégias. Sem dúvida, e acho que só agregando também, você tem um diferencial que é a visão social dos projetos, né? Todos os projetos que eu colocava na sua mesa para a gente discutir, a gente sempre dava uma atenção bastante grande para o lado social, que hoje, que na verdade sempre foi muito importante, mas que hoje é um gargalo para os projetos que não olham para esse aspecto, né, Anderson? Então, sem dúvida. E eu acredito que no curto prazo a mineração vai ter um olhar diferente, já está tendo, né? a gente está numa evolução, né? Vamos dizer. Uma evolução muito rápida, inclusive. Sabe? Se você observar a cabeça dos líderes da mineração de 5 a 10 anos atrás uma visão muito diferente sobre a contribuição necessária que a mineração tem que ter para as comunidades, principalmente as comunidades ao redor do projeto. Em todos os debates, eu já tive na China, já tive no Canadá, eu tive recentemente com uma delegação estrangeira aqui no Ministério, em que eu sempre defendo isso e repito, a mineração brasileira, eu tenho convicção que a mineração brasileira é a mais sustentável do mundo. E eu digo isso não só pela rigidez da legislação ambiental, que todos nós sabemos, mas também pelo comprometimento das empresas com a questão socioambiental. O Brasil, na última década em especial, passou por grandes desafios sobre a reputação da mineração, e com razão, e isso, de certa forma, acelerou uma necessidade dos líderes da mineração
de rever os discursos, de rever os debates, de como se posicionar, não só perante o governo, não só perante os acionistas, mas principalmente perante as comunidades. E rever as práticas também, né, Anderson? Não só posicionamento. Como você sabe melhor do que eu, até pouco tempo atrás, a grande preocupação das empresas era atender os programas que estavam dispostos em estudos de impacto ambiental, e pouco se fazia além daquilo, né? E hoje não, aquilo ali é uma premissa, é o ponto de partida. Obviamente, as empresas que têm compromisso em implantar projetos sérios no Brasil, elas já conseguem ver a necessidade e o quanto que agrega valor aos seus projetos ter uma relação muito próxima com as comunidades. Seja para que consigam implementar os projetos no prazo planejado, ou pelo menos próximo disso, seja para uma questão reputacional da empresa perante a comunidade. Sem dúvida, a gente está num caminho que eu sempre sonhei de estarmos, assim, né? Eu como egressa aí da área social. Mas vamos lá, Anderson, vamos falar de política, né? Quais são hoje as principais mudanças estruturais que o setor mineral está vivendo? E qual que é o marco desse novo ciclo na sua percepção? A gente tem visto aí, né, que principalmente o MME e você estão muito envolvidos com a criação de novas políticas. O que você vê aí nos últimos tempos que vão marcar o nosso futuro da mineração? Não tem como a gente não falar de mineração hoje. Digo, não tem como você falar de transição energética sem falar de mineração. O nosso grande desafio hoje no Ministério, e isso é o nosso discurso, é demonstrar que a mineração brasileira ela vai muito além do minério de ferro. Né? Porque, de certa forma, e nós temos que dar valor à mineração de minério de ferro no país, porque ela foi que construiu todo esse caminho até aqui. É a mineração de minério de ferro que nos permite ter uma balança comercial positiva em todos os anos. É a mineração de minério de ferro que emprega a maior parte dos empregados da mineração no país. Mas a gente pode fazer mais. E os minerais críticos, o debate sobre transição energética, tem trazido um novo olhar sobre a mineração, não só no Brasil, como no mundo. E esse olhar ele veio a partir de um movimento de descarbonização das matrizes energéticas que o mundo tem feito lá desde o Acordo de Paris até agora. E quando se percebeu que uma das estratégias mundiais para você descarbonizar, para os países conseguirem atingir as metas, as tal das NDCs, para a descarbonização, era justamente a mudança da matriz energética, migrar de combustíveis fósseis para fontes limpas e renováveis de energia. E quando se percebeu isso, se foi atrás, o mercado começou a buscar, a projetar, a modelar como seria a demanda, por exemplo, de minerais para essa transição energética. E a partir daí, através de estudos, por exemplo, da Agência Internacional de Energia, que hoje é a nossa fonte de informação, começou a se projetar uma demanda de minerais, principalmente de minerais, para até 2050, por exemplo. E se percebeu que essa demanda, como de lítio, cobre, níquel, cobalto, grafita, terras raras, ela aumentaria de 5 a 10 vezes em alguns minerais. Então, o mundo começou a pensar em estratégias de como alcançar essa produção mineral, principalmente como países como Estados Unidos e União Europeia, que passaram a elaborar estratégias de minerais críticos, principalmente visando o aumento de produção interna e estratégias de suprimento externo
de atendimento de suprimento através de importação, fazendo parcerias com outros países. E foi justamente aí que o mundo começou a ver a mineração de uma outra forma. E o Brasil, que é um país minerador, não podia ser diferente. Então, hoje, quando se fala em mineração, em especial, e esse é o nosso maior trabalho hoje, aqui no Ministério, eu posso falar isso, é desenvolver uma política, uma estratégia de minerais críticos, de longo prazo, que nos permita transformar o potencial que o Brasil em realidade. Isso potencial, por quê? Porque nós temos reserva de todos os minerais críticos e alguns deles reservas significativas comparadas com o mundo. Nós temos a segunda maior reserva em terras raras, a segunda maior reserva de grafite, a sexta maior reserva de lítio, mas a nossa produção desses minerais ainda é muito baixa. Então, se vê que nós temos um potencial enorme de desenvolver essa mineração no Brasil, não só para atender uma demanda interna, mas como toda uma demanda externa. E aí, quando a gente fala externa, a gente não pode deixar de falar sobre toda essa questão geopolítica que o Brasil enfrenta nos últimos meses, em especial com as tarifas dos Estados Unidos, que nos permitiu e nos obrigou a fazer uma análise muito maior do que a gente estava fazendo. E esse debate geopolítico, de uma certa forma, nos fez olhar politicamente de uma outra forma. Quando o presidente da República fala sobre mineração, todo o governo passa a falar de mineração, algo que nas últimas décadas você não tinha. Você tinha mineração nas últimas décadas falando de forma pejorativa por conta dos desastres. Mas você não tinha a mineração sendo falada no governo como algo estratégico que hoje é feito. Hoje todo mundo fala em terras raras. Isso é algo, as pessoas falam em minerais raros, minerais estratégicos, mas o foco do debate hoje geopolítico, você não se fala mais em tarifas americanas sem falar de terras raras. E isso traz uma responsabilidade enorme para o governo e para todo o setor de como a gente pode enxergar essa oportunidade como um caminho de transformar o setor mineral. Então, respondendo a sua pergunta sobre essas mudanças estruturantes no setor mineral, nós, do governo, entendemos que a mineração tradicional, que é a mineração minério de ferro em especial, mas a mineração de ouro, que é a mineração tradicional, e de rochas ornamentais, todos esses segmentos do setor mineral são muito importantes para toda a cadeia mineral no Brasil e continuarão sendo, continuarão tendo apoio do Ministério de Minas e Energia para o desenvolvimento dessas cadeias. Mas nós também precisamos olhar para fora e ver a oportunidade que nós temos de transformar, atraindo investimentos volumosos para cadeias minerais que ainda não existem. Hoje o Brasil tem uma produção muito baixa em lítio, uma produção muito baixa em terras raras, praticamente nula, mas nós temos uma capacidade de atender toda essa demanda mundial de minerais críticos através de bons projetos de mineração que podem atingir um outro objetivo, que é o objetivo da agregação de valor. Então, quando se fala em minerais críticos hoje no Brasil, nós temos o grande desafio de tentar não fazer o que nós fizemos, e isso é muito mais uma fala do presidente, no sentido de que, olha, a gente tem uma oportunidade não só de exportar minério, a gente precisa desenvolver uma indústria de transformação mineral, de minerais críticos, que ela não existe. E talvez ela não exista fora da China. E esse é o grande desafio, como desenvolver dentro do Brasil uma indústria mineral que talvez que exista apenas hoje em um continente, que é uma produção focada
concentrada em um continente. Como fazer isso? Esse é o nosso trabalho hoje no Ministério de Minas e Energia, tentando pensar no longo prazo como identificar o nosso potencial e, a partir daí, pensar nos instrumentos que nós temos, instrumentos econômicos, ambientais e sociais, de como desenvolver essa nova mineração. Hoje, e aí eu sempre repito isso nos ambientes que eu participo, de que não existe transição energética sem mineração. Hoje, não se pode falar em descarbonização sem falar em mineração. Essa foi a primeira COP de todas em que a mineração fez parte do debate. Porque o mundo percebeu de que não há como você descarbonizar o mundo, você atender o Acordo de Paris, você reduzir até 1,5 grau comparado à temperatura da era pré-industrial, sem você falar em mineração. E aí nós estamos até, Gisele, começando a falar em mineração urbana, que é um conceito muito novo, que até um pouco tempo atrás ninguém falava, que é justamente a reciclagem de equipamentos que têm uma série de minerais que podem ser aproveitados. Então, a mineração ela tem se transformado para atender uma demanda mundial de descarbonização, e o Brasil não pode ficar fora desse debate. O Brasil quer se posicionar e tem que se posicionar como um grande player mundial em minerais críticos, como um fornecedor seguro em minerais críticos. E aí, eu sei que estou me alongando na minha resposta. Não Fica tranquilo. Mas é porque é um assunto que a gente está tão engajado no nosso dia a dia e a gente está tão entusiasmado com a oportunidade que a gente não pode deixar de falar o quanto que o Brasil é um potencial diferencial nesse debate de minerais críticos. Essa sua visão que você está trazendo, Anderson, ela mostra que a gente está entrando, né, com a questão dos minerais críticos, a gente está entrando num outro patamar, né, na mineração brasileira, quando você fala do pertencimento, né? Eu acho que é uma questão de pertencimento mesmo, de valorizar a mineração como um todo. É o que você falou, a mineração ela passou muito tempo aí sendo marginalizada, né, com uma reputação, e aí a gente não está discutindo os motivos, acho que o motivo todo mundo sabe, né, mas eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade de se mostrar como, né, se pautar como um player mundial, como a gente sempre foi, mas como um player posicionado de uma maneira muito mais madura, né? Sair daquela questão do patinho feio, né, e mostrar o quanto de maturidade a gente pode trazer para o mercado, não só dos minerais críticos, minerais estratégicos, mas da própria mineração de ferro, porque isso vai refletir, e claro, a gente, sem sair do assunto aqui, mas a própria mineração de ferro também tem caminhado aí para evoluir. Né? A gente tem a questão do ferro verde, que vai fazer com que a geração ali nas siderúrgicas, né? A geração do aço emite também menos gases. Então, assim, o que eu vejo, e é por isso que você traz tanto entusiasmo nisso, que a gente tem uma oportunidade realmente de pautar a mineração de uma forma muito mais madura, competitiva em nível mundial, que é o que essa geopolítica está nos forçando de uma maneira positiva, né? Isso, exatamente. Então, assim, se a gente pensar que alguns anos atrás a gente teria um certo desconforto em falar em mineração, principalmente dentro de governo, em alguns ambientes de debate, por conta dessa reputação que foi imaculada nessa última década, hoje a mineração passou para ser protagonista de debates. Hoje a mineração ela pode ser condutora de uma visão otimista do Brasil e uma coisa de orgulho, porque se a gente observar, Gisele, que hoje os carros elétricos que nós usamos no Brasil, em sua maioria, são produzidos na Ásia, cujos componentes também são produzidos na Ásia,
mas que, em sua grande maioria, utilizam uma matriz energética suja. Então, você está produzindo energia à base de carvão de má qualidade para produzir carros elétricos. No Brasil... Incoerente, né? Incoerente, né? Deixa eu só fechar a porta aqui. No Brasil, o nosso diferencial, além de ter a mineração mais sustentável do mundo, além de todo o compromisso que o Brasil já tem com relação a metas de descarbonização e metas socioambientais, o Brasil tem 90% da sua matriz energética limpa e renovável. Então, nós vamos produzir elementos para a transição energética com base em fontes renováveis de energia, o que o mundo não está fazendo. E esse é o grande diferencial. O nosso interesse é que esse valor produzido no Brasil, ele tem um valor agregado, porque quando você fala que você precisa descarbonizar a sua matriz energética no mundo inteiro, mas você está usando equipamentos, ou carros, ou turbinas eólicas, ou painéis solares produzidos à base de energia suja, isso fica contraditório. Já o Brasil não. O Brasil vai agregar, além de ter uma produção sustentável, não só pelas metas, mas sim pela produção de energia, pela base de energia limpa que nós temos em renovável no Brasil. Então, a gente tem que falar isso com orgulho. E esse é o grande diferencial. Em todas as mesas de debate que nós temos feito e falado, esse é o grande diferencial. Então, a mineração brasileira hoje é um setor de muito orgulho para nós dentro do governo, porque nós falamos isso com a boca cheia, no sentido de que, olha, nós somos sustentáveis e produzimos mineral à base de energia limpa. O nosso minério de ferro, ele é um ferro verde, porque ele demanda menos energia na siderurgia para produzir o aço, vai produzir os carros, os edifícios, as infraestruturas. Então, nesse debate de transição energética e descarbonização que o mundo está se caminhando, o Brasil ele é líder. E nós não podemos deixar de reforçar isso, inclusive na mineração. Sem dúvida. Ô Anderson, e assim, o setor mineral a gente sabe que a gente fala aí de ciclos longos, né? Mas a demanda dos minerais críticos, ela tem crescido muito rápido. Como que vocês estão trabalhando aí dentro do governo para equilibrar as necessidades de curto prazo, para não perder as oportunidades, né? Com as ações de longo prazo, como segurança jurídica, inovação, formação de talentos, como é que vocês estão equilibrando isso nas discussões e nos caminhos que vão ser seguidos? Esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios de quem faz política pública no Brasil, e não só em nível federal. Fazer política de longo prazo é um grande desafio no país. A gente tem como um grande benefício da democracia a alternância de poder, mas ela também traz umas desvantagens de você não conseguir produzir políticas de longo prazo. Só para fazer uma comparação, e é só mero título de comparação mesmo, a China não chegou onde está hoje porque ela começou há 10 anos, não. A China começou a trabalhar com terras raras, a produção, separação de terras raras há mais de 20 anos. A China não é o grande processador de minerais críticos do mundo porque ela começou agora, ela começou há mais de 30 anos. Então, a gente vê que produzir política pública de longo prazo é algo necessário, mas é algo muito desafiador. E muitas vezes nós somos criticados aqui no Ministério de Minas e Energia pelo Brasil, até o momento, não ter uma política de minerais críticos robusta até o momento. E eu, de certa forma, concordo com isso. Realmente, a gente tem um momento ímpar, uma oportunidade ímpar para o Brasil, e a falta de uma política, ela nos deixa sem um guia para onde seguir, governo e setor. Mas, ao mesmo tempo, se você observar, 6 meses atrás, nós tínhamos um outro cenário geopolítico, um outro cenário de oportunidades.
Então, talvez uma política pública de minerais críticos que tivesse sido lançada, por exemplo, no ano passado, talvez ela demandasse uma nova revisão. Sem dúvida. Porque os interesses mundiais se alteraram. E aí um grande desafio que nós estamos enfrentando no Ministério é justamente tentar entender onde o Brasil está nesse cenário mundial. Nós sabemos do potencial do Brasil, isso não há dúvida. Mas como transformar esse potencial em realidade, esse é o grande desafio. Por quê? Porque nós precisamos entender, por exemplo, que a cadeia do lítio é diferente da cadeia de terras raras, que é diferente da cadeia de grafite, é diferente da cadeia de cobalto e assim diferente do cobre. Cada uma dessas substâncias tem players diferentes, com desafios diferentes e oportunidades diferentes. E estão em regiões completamente diferentes, né? Exatamente. Você tem projeto no Pará, como você tem projeto no Sul, que são dois países, né? Sim, por exemplo, manganês, o cliente do manganês é diferente do cliente de terras raras. E aí eu te pergunto, como fazer uma única política que vá atender todas essas cadeias minerais, que o nosso objetivo é justamente desenvolver uma cadeia de transformação mineral aqui. Mas como fazer isso para a cadeia do lítio, de terras raras, do cobre, do níquel? Por exemplo, níquel, você tem uma concentração da produção de níquel hoje que está na Ásia, é a Indonésia. A de cobre também é na Ásia, mas é diferente. Então, assim, terras raras também. E os players mundiais são diferentes. Então, o nosso desafio primeiro que a gente está tentando fazer aqui hoje é fazer um grande diagnóstico do Brasil. Porque, assim, nós temos inúmeras entidades setoriais, como o IBRAM, a DIMB, a BPM, nós temos inúmeros institutos de pesquisa, o Senai, que está desenvolvendo, o Senai de Minas Gerais está desenvolvendo um trabalho excepcional do Magbras, está desenvolvendo uma cadeia de separação de terras raras. Você tem o Senai do Paraná, que está desenvolvendo uma cadeia do lítio para a produção de baterias. Você tem todo um ambiente, mas nós precisamos entender em que posição do mundo o Brasil está. E aí a gente vai entender se na cadeia do lítio a gente está no mesmo patamar que a cadeia de terras raras, se os incentivos, se os instrumentos econômicos que o governo detém hoje para a cadeia de terras raras, eles são os mesmos para a cadeia de lítio ou não. Então não adianta a gente simplesmente levar uma política de minerais críticos sem entender como fazer isso no longo prazo. Como eu faço para transformar, por exemplo, um projeto hoje que não existe no Brasil, de transformação mineral, por exemplo, no lítio, que ele seja atrativo comparado, por exemplo, com a Argentina, com o Chile, ou com o próprio Estados Unidos. Como a gente vai descobrir isso? Como eu faço para o investidor do Oriente Médio invista numa cadeia de mineração de minerais críticos aqui e não no Canadá e não na Argentina? Quais são os incentivos? Como a gente pode fazer isso? Então, tudo isso se resume em uma política de longo prazo que nós precisamos pensar, obviamente, no curto prazo, que é o quê? O curto prazo hoje é o quê? É a produção mineral. Nós precisamos aumentar a produção mineral, em especial desses minerais críticos, porque sem a produção mineral nós não temos uma cadeia de transformação. Porque a produção Como mineral... fazer isso? A pergunta de milhões. Esse é o grande desafio. Inclusive, Marco Túlio aqui está perguntando exatamente isso aqui no nosso chat. Como podemos dar celeridade ao Brasil, justamente para a gente não perder o bonde da história, mas também não fazer uma coisa sem atrapalhada, né? Que a gente não vá ter aí a sustentabilidade e a consistência necessária, né, Anderson? Nesse debate todo, nesse desafio todo, a gente tem tido o envolvimento, além dessas instituições que você citou, também de empresários, de outros atores do governo, como licenciamento, Ministério Público, que são, às vezes, os atores que estão ali no dia a dia da implantação e da operação. Como que isso está acontecendo? Esse
esses desafios de curto prazo são desafios que nós temos tentado enfrentar aqui. Por exemplo, hoje o Brasil, se você for pegar os grandes riscos de um projeto mineral hoje, é o risco geológico, que ele é mitigado por informação geológica, por investimento em sondagem, em conhecer o depósito, mapeamento do depósito, que o Brasil está desenvolvendo, através do Serviço Geológico, um plano decenal de mapeamento geológico, e nós estamos priorizando as atividades do Serviço Geológico para o descobrimento de mais províncias de minerais críticos no Brasil. Então, o Plangel ele já está direcionado para esse tipo de serviço, porque o Serviço Geológico nos ajude a entender melhor como trazer mais informação geológica e, a partir disso, atrair mais investimento. Só para você ter um conhecimento, um trabalho que foi feito pelo Serviço Geológico no Vale de Jequitinhonha para a questão do lítio permitiu que, em 2 anos, fossem feitos, salvo engano, mais de 100 requerimentos de área para lítio a partir das informações do Serviço Geológico. E esses estudos do Serviço Geológico permitiram que a ANM, através de um leilão de disponibilidade, arrecadasse mais de 50 milhões de reais. Então, o Brasil investiu 2 milhões em atividade de serviço geológico e arrecadou só no leilão 50 milhões. 50 milhões. Se nós pensarmos que cada projeto desse, cada título, cada requerimento pode gerar um projeto que vai atrair pelo menos 100 a 500 milhões de dólares, então, assim, um trabalho pequeno pode gerar uma escala muito grande de investimento. Isso só na parte geológica. Se a gente pensar que é um outro risco do projeto mineral, o financiamento, nós do Ministério de Minas e Energia estamos desenvolvendo com o BNDES uma estratégia para desenvolver um fundo garantidor para projetos, especialmente júnior, que estão na mão de Junior Mine Companies. Os grandes projetos minerais críticos no Brasil hoje não estão na mão das majors, estão na mão das pequenas empresas, que normalmente estão listadas no Canadá, na Austrália, mas que enfrentam um desafio de financiamento porque não tem como garantir, como oferecer garantia para esse financiamento. Então, o Ministério de Minas e Energia, juntamente com o BNDES, está desenvolvendo uma estratégia de fundo garantidor para esses projetos de minerais críticos. E aí a gente vem para o outro risco, que é o risco ambiental, do licenciamento ambiental. Esse é um grande desafio, seja pelo nosso complexo arcabouço, né? O nosso complexo sistema em que o licenciamento ambiental ele conversa com o governo, conversa com comunidade, com povos tradicionais, com assentamentos rurais para a reforma agrária, com o patrimônio. Tem vários órgãos intervenientes, né? E aí, nesse meio termo, a gente tem que pensar que hoje, por exemplo, o mundo demanda lítio e terras raras para desenvolvimento de uma tecnologia, como baterias e para ímãs permanentes. Mas se nós demorarmos de 10 anos para licenciar um projeto no Brasil, pode ser que quando esse projeto entre em produção, essa tecnologia já esteja defasada. Então, nós do governo estamos pensando, e aí temos que fazer um debate maduro, de como transformar esses projetos que são estratégicos para o país, porque eles têm a capacidade de atrair investimentos vultuosos para o país, e fazer isso e tentar trazer para o licenciamento uma eficiência que ela coadune com essa nossa necessidade de acelerar o investimento no Brasil. Porque, senão, se nós demorássemos 7 a 10 anos para licenciar uma mina e mais uma indústria de transformação, uma planta industrial, a gente não vai alcançar essa revolução tecnológica que nós demandamos. Então, o Brasil tem esse desafio, nós, do governo, tem esse desafio de tentar demonstrar para os outros setores do governo
que é necessário que esses projetos de mineração que são estratégicos para o governo e para o país, e isso quem fala não somos nós, é o próprio presidente que fala. Então, como fazer com que esses projetos que o mundo inteiro demanda do Brasil, eles sejam implementados, obviamente, aí a gente tem que reforçar isso. Você trabalha nesse setor, Gisele, você sabe que quando a gente fala em celeridade, não é afrouxamento de regras, de normas, de exigências, não. A gente precisa ter a maturidade dentro do governo, juntamente com o setor. E aí, quando eu falo governo, não é só governo federal, mas governos estaduais, porque se você... 90% dos projetos minerais estão sendo licenciados pelos estados. Então, esse debate tem que ser de forma compartilhada. E aí, se você me permite, eu acho que é uma questão não só do governo estadual, municipal, eu acho que é uma questão até da própria sociedade, né? Porque quando a gente fala de celeridade, a sociedade em geral, que são pessoas que não estão no dia a dia dos empreendimentos, tem essa percepção errônea de não vão cuidar, não vão fazer direito, não vão fazer como deveria, e aí com isso vão pressionar os órgãos licenciadores, quando na verdade o que a gente está falando é de uma questão burocrática, não tornar o processo mais burocrático, né? É dar a importância necessária que o projeto precisa, que a mineração precisa receber. Sem resistências, sem ideologias e sem receios, porque o setor mineral é um setor que tem muita tecnologia, né? Tem muito profissional capacitado, muita responsabilidade ali no fazer, no licenciar. Então, a gente realmente tem que levar esse debate de uma forma mais ampla, porque às vezes é muito mais uma questão de semântica, uma questão de reputação, né, que acaba refletindo de forma negativa no dia a dia dos licenciamentos. E a gente precisa ter maturidade no debate, principalmente para tentar demonstrar a importância da mineração, não só pela geração de empregos, impostos, CEFEM. Esse é o debate que eu acho que a gente já consegue superar. Essa caixa de benefícios da mineração, ela já não é mais suficiente. E aí eu digo que a mineração ela é transformadora, e essa mineração de minerais críticos, se nós conseguirmos desenvolver esse setor dentro do país, é muito provável que em 5 a 10 anos nós tenhamos um desenvolvimento de inúmeros projetos ao mesmo tempo em regiões que o Estado ainda não conseguiu chegar. Seja no Sudeste, seja na Amazônia, seja na Caatinga. A mineração ela tem a capacidade de ser um vetor de desenvolvimento regional. Por quê? Porque ela normalmente está no interior, onde existe uma demanda social enorme por políticas públicas, e essa demanda ela é crescente, ainda que existam programas de assistência social, mas as pessoas têm carência de água por questões de escassez hídrica, as pessoas têm carência de transporte escolar, porque as crianças não têm acesso à escola ou ao hospital, e a mineração ela tem a condição e a capacidade de transformar essa região. Então, a gente tem que pensar que quanto mais nós acelerarmos o licenciamento, no sentido de dar celeridade aos projetos realmente que são comprometidos em atendimento às normas ambientais, não só o retorno do capital ao investidor vai ser mais rápido, que isso é importante, porque senão a gente não tem um ambiente de negócio no Brasil, e é bom que se diga isso, a gente tem que saber que a mineração hoje no Brasil é privada.
Quem toma risco hoje é o setor privado. O governo não toma risco. E investir no Brasil, a gente sabe o risco que é. Seja o risco trabalhista, o risco ambiental, de vários outros riscos. Então, assim, o retorno do capital, quanto mais célere ele é para o investidor, para o acionista, melhor para o investidor e mais atrativos se tornam os projetos no Brasil. Mas quanto mais célere é o investimento, é o licenciamento ambiental, mais rápido os investimentos sociais da mineração vão chegar aqui nas comunidades. O retorno social vai chegar, né? Sejam pelos programas previstos nos estudos ambientais, os programas de compensação, de mitigação de impacto, sejam pelas ações voluntárias que as mineradoras já desenvolvem nessa região. Se você pensar hoje, muitas das cidades, muitos dos municípios no interior, muitas das comunidades, elas dependem da mineração, seja por uma questão de acesso à energia ou acesso à água. Então, quanto mais rápido for o licenciamento, mais rápido o projeto retorna ao investidor, mas também, e principalmente, esse é o nosso debate, mais rápido os investimentos sociais eles chegam a quem precisa. Então, a gente precisa acelerar o licenciamento da mineração, em especial, por conta da oportunidade que o Brasil vive desses minerais críticos e que, para que daqui a 10, 15, 20 anos, nós estejamos colhendo os frutos de políticas públicas que estamos construindo agora. E esse é o grande desafio e a nossa responsabilidade. Porque o que nós estamos construindo agora, nós teremos retorno provavelmente daqui a 10 a 20 anos. Então, como fazer isso? Nós não podemos errar. Talvez nós não tenhamos outra oportunidade dessa de criar uma política e testar e, eventualmente, corrigir no caminho, mas a gente não pode falhar, porque... e aí eu vou repetir uma frase do presidente do IBRAM, Raul Jugman, que ele sempre diz: o Brasil não perde oportunidade, perdeu oportunidade. A gente precisa não mais repetir erros do passado. Nós precisamos pensar no futuro de forma responsável, em políticas que transcendam governos, né? Sejam políticas de Estado, para que no futuro tudo isso venha a ser resultado efetivos de políticas minerais. Sem dúvida. E aí, Anderson, quando a gente fala das necessidades também do curto prazo, a gente vê que vocês estão trabalhando nisso e estão dando a devida importância e têm trabalhado nisso. E eu acho que essa portaria que a gente tem agora, portaria 120 aí de novembro de 25, é um desses exemplos. Fala um pouquinho para a gente dessa portaria, da importância dessa portaria nesse ambiente, nesse contexto que a gente tem trazido aí dos minerais estratégicos. Isso, a portaria de debêntures, ela inaugurou dentro do governo os instrumentos que nós gostaríamos de propor para o setor para incentivar a produção e principalmente a transformação mineral. O Brasil enfrenta, como todos sabem, grandes desafios fiscais e que impedem do governo ser muito audacioso nesse momento em oferecer instrumentos econômicos que possam desonerar um investimento, o custo do investimento em transformação mineral. Mas a portaria de debêntures para a mineração, ela pegou carona numa estratégia de governo para o desenvolvimento do setor de infraestrutura, que é justamente garantir incentivos fiscais, especialmente para a pessoa física que investe nesses valores, nesses títulos de crédito privado, a isenção de imposto de renda. Isso tende a atrair mais investimentos para o financiamento de projetos. Nós sabemos, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para reforçar uma mensagem para o setor especial, de que nós sabemos que essa portaria ela ainda é tímida no sentido da amplitude e do alcance dos benefícios que nós queremos, nós sabemos disso.
próprio ministro Alexandre Silveira, ele já inaugurou um debate sobre essa portaria para a gente alcançar outras cadeias de transformação, como, por exemplo, o ferro de alto teor, que é uma cadeia importante para o país, mas é um importante passo nesse conjunto de políticas que nós precisamos dispor para o setor privado, em especial para a parte de financiamento de projetos. Então, essa política ela tem a função de desonerar o investimento na cadeia de transformação mineral, em especial para baterias, para a produção de baterias de lítio e produção de ímãs permanentes de terras raras. Mas nós sabemos que tem inúmeros outros minerais, outras cadeias, como, por exemplo, do grafite, do cobre, como eu falei, do ferro de alto teor. Fertilizantes que precisam de incentivos para essa cadeia de transformação mineral. Essa portaria ela traz o benefício de que, caso a transformação desses minérios esteja associada à produção mineral, que normalmente está de minerais críticos, que parte desses investimentos, dos investimentos arrecadados, possam ser investidos também na lavra da mineração. Então, assim, é um importante passo para o setor, é um manifesto, é um gesto do governo no sentido de demonstrar que nós estamos atentos para isso, mas nós sabemos que ainda podemos mais. E associado a essa portaria, nós temos acompanhado, e o próprio ministro Alexandre Silveira tem demonstrado apoio ao projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, de relatoria do deputado Arnaldo Jardim, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos, que com certeza trará outros instrumentos, além da debêntures, para incentivo à transformação mineral. E nós queremos, a partir desse conjunto de políticas públicas, trazer o rol, vamos dizer, uma cesta de produtos que nós podemos oferecer para cada uma das cadeias minerais, seja de lítio, cobre, níquel, ferro de alto teor, enfim. Essa portaria ela nos permite começar um debate sobre o que realmente é eficiente para o setor mineral, para que nós possamos atrair investimento para a transformação mineral. Esse é o primeiro passo de vários outros que nós pretendemos dar no sentido de desonerar a cadeia de mineral e, em especial, de transformação mineral. Ótimo. E aí, Anderson, até para a gente finalizar, que a gente já bateu o nosso horário aqui, te falei que passa rápido, né? A conversa vai rendendo. A gente falou, você abordou um pouquinho, mas só para a gente fechar aí com chave de ouro, é a questão da sustentabilidade, né? Especialmente com temas como clima, uso da água, biodiversidade, né? Que tem tudo aí, tem toda a relação com os temas que foram discutidos na COP, né? Que estão sendo discutidos, que você trouxe aí de uma maneira muito categórica que a mineração teve foi o primeiro ano da mineração, né, como um dos protagonistas. Como é que a sustentabilidade deve ser integrada realmente às estratégias de expansão do setor, né, para que o Brasil cresça, mas sem prejudicar a sua competitividade e sem prejudicar a questão da licença social para operar, que hoje é tão importante e que a gente ainda está evoluindo, mas a gente ainda precisa evoluir. O país ele evoluiu muito rápido em estratégias, em tecnologia, para permitir que as operações sejam cada vez mais sustentáveis. Hoje você praticamente não tem projetos de grande escala com barragem de rejeito, todas tendem a migrar para uma estratégia de você ter pilhas de rejeito, não mais barragem. Você tem um aproveitamento da água, sistemas de aproveitamento da água dentro da operação que praticamente você não tem perda dessa água, então você demanda muito menos água
recursos naturais que são competitivos ali de uma comunidade. Você tem inúmeros programas de mitigação de impacto que podem reduzir impactos ambientais, mitigar, compensar, mas ainda nós, como Brasil, estamos na fase de desenvolvimento da parte social, de como, não só a mineração, mas a mineração em especial, porque nós temos o grande desafio da rigidez locacional. Hoje, um projeto de linha de transmissão, ele pode mudar o traçado para desviar de uma comunidade, uma unidade de conservação, mas a mineração não. A mineração ela vai ter que conviver, e aí, enfim, ela terá que conviver com aquela comunidade por 20, 30, 40 anos, a depender do exaurimento do minério, vida útil, né? da vida útil do minério. E aí esse é o grande desafio que nós estamos tendo hoje, e eu acredito que com esse novo movimento da mineração, os gestores, os líderes da mineração, eles têm muito mais engajamento e facilidade de entender que não existe licença social sem uma aproximação, sem uma participação daquelas comunidades na operação do projeto. A gente vê que hoje existem inúmeros debates sobre a aplicação da OIT 169 com relação à consulta livre, prévia informada, qual que são os sujeitos de direito dessa aplicação, qual que é o alcance dessa aplicação, mas nós do governo sabemos disso, que existe uma carência de regulação sobre isso, e essa carência de regulação, ela atrai uma série de incertezas que muitas vezes são judicializadas, que agrega mais incerteza ainda e mitigam e minam uma grande meta de um projeto de mineração, um projeto de mistura, que é a previsibilidade. Quando você não consegue prever quando uma consulta livre, prévia informada vai ser, quanto tempo ela demoraria para ser executada, isso afasta investimento, né? O investidor, quando ele não consegue precificar o risco, ele não consegue prever o retorno do capital, ele decide por não investir. Então, o que nós temos feito, uma espécie de catequese aqui no Ministério, com o setor mineral, é no sentido de que, olha, muitas vezes é melhor você fazer mais, ainda que você tenha um custo financeiro maior, mas faça mais por essas comunidades, porque é uma relação de ganha-ganha. A empresa ganha porque consegue a sua licença social de forma antecipada e mais duradoura, porque se você é melhor do que eu sabe disso, quanto mais cedo a empresa, os projetos, as empresas conseguem uma relação duradoura com aquelas comunidades, e uma relação que eu digo de confiança, porque elas vão ficar, a empresa vai ficar 20, 30 anos, então ela tem que construir muito antes da operação. Então, quanto antes elas constroem essa relação de confiança, no sentido de demonstrar, olha, os impactos são esses, os programas de mitigação que nós planejamos são esses, mas nós temos interesses de fazer um pouco mais por vocês ou não. Quanto mais essa relação de confiança for construída, a gente tem percebido que mais fácil os projetos se desenvolvem nessa parte social. Então, com essa parte de sustentabilidade, não só na parte ambiental, mas na parte em especial de social, o Brasil precisa desenvolver melhores estratégias de como fazer isso. Nós, do governo, temos grande parte dessa culpa, porque precisamos regulamentar uma série de coisas que ainda... De instrumentos, né? Instrumentos que essa incerteza causa demora, judicialização, mas nós precisamos, de forma compartilhada, dividir essa responsabilidade, porque
não existe hoje, Zé, mineração sem a participação direta da comunidade naqueles projetos. E isso eu falo porque é muito nítido. Quanto mais distante os projetos estão da comunidade, de entender a demanda daquela comunidade e tentar, de alguma forma, suprir aquela demanda, seja por ações próprias que estejam previstas no estudo de impacto ambiental, ou seja por ações voluntárias, ou seja porque ela consegue uma relação com o governador, com o prefeito, ela consegue que o prefeito destine parte da CEFEM para atender demandas daquela comunidade. Quando a comunidade vê que a empresa se preocupa com aquelas demandas, a gente percebe que essa licença social ela vem de uma forma muito mais natural e duradoura, e isso não se torna um desafio no projeto. Eu acho que, pelo contrário, né, Anderson, isso se torna legítimo, melhora os projetos, e é o que você falou, quanto mais cedo essa relação ela se inicia, mais ela vai se refletir de uma forma positiva no próprio projeto, no próprio empreendimento, melhor vai ser a relação durante toda a vivência, e aí você trouxe uma fala muito importante, que é a mineração vai conviver com as comunidades, porque antes era o contrário, né? Antes se tinha uma percepção de que as comunidades conviveriam com a mineração. Então, esse já é um ponto de vista muito importante. A gente precisa ver que é a mineração que está chegando lá, é a mineração que vai conviver, a mineração precisa buscar essa legitimidade, essa construção de confiança. E quanto mais cedo, quanto mais intencional, mais legítimo, mais transparente isso acontece, menor são os riscos, menor é o tempo, mais rápido é o retorno para todas as partes, e mais sucesso você vai ter, tanto no aspecto econômico, de geração de capital pelo seu projeto, quanto no aspecto social também, né? Então, realmente, é um caminho aí que parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e a gente está vendo a todo dia que esse óbvio precisa ser dito, né, Anderson? Porque ele não tem acontecido ainda. É por isso que eu falo que é um trabalho de catequese. Porque muitas vezes você está com o empreendedor e você tem uma comunidade que não está na área de impacto, na área de influência direta do projeto, mas que, de certa forma, vai ser impactada pelo projeto, e aí essa comunidade ficou fora dos programas de mitigação e compensação de impacto do estudo de impacto ambiental, e aí você decide, então eu não preciso fazer nada. Será que não precisa fazer nada? Será que você não precisa pensar que essas comunidades sendo atendidas pelo projeto, vendo a mineração como um agregador social na vida delas, porque vai ser uma empresa que vai estar ali, como, por exemplo, na pandemia, quem ajudou as comunidades na pandemia foram as mineradoras. Em alguns momentos de estiagem na Amazônia, quem ajudou aquelas comunidades para abastecer de água foram as mineradoras. Então, acaba que a mineradora ela pode ser uma agregadora na vida social dessas pessoas. Só que se você pensa de forma limitada, de que eu vou fazer o que eu preciso e não o que eu posso... O mínimo necessário, né? O mínimo necessário ele já não atende, né? Essas comunidades elas podem se organizar e facilmente conseguir travar um projeto. Então, se percebe que a relação de risco-retorno ela é muito maior, o retorno é muito maior você investindo, eu digo investindo, tanto investimento financeiro quanto investimento de energia das empresas, energia que eu digo de preocupação, de entender como funciona, do que o seu projeto ficar parado por uma judicialização, por uma liminar que foi concedida na primeira instância, e você não conseguiu derrubar,
e aí vai verificar se aquelas comunidades realmente foram impactadas, se precisa fazer alguma consulta, e aí algumas comunidades que não se identificavam como tradicionais, elas passam a se intitular tradicionais, porque pela legislação brasileira elas só precisam se auto-reconhecer como autodeclarar, né? Então, um problema que poderia ser mitigado com uma relação próxima, uma relação de confiança construída, se torna um grande problema, tanto para o projeto, quanto para os acionistas, para o investimento, porque essas empresas normalmente estão listadas em bolsa, as ações caem, o preço das ações cai, enfim, geram uma demanda enorme para que você precise modificar e não consiga. E não consegue. Então, assim, é uma relação de ganha-ganha. Se a gente conseguir pensar isso, que as comunidades fazem parte do projeto, isso é muito mais fácil a gente pegar esses desafios, esses riscos do projeto e conseguir mitigá-los, e inclusive agregando reputação para essas empresas. Você transforma o risco em valor, em ganho. Valor, é isso. Para os dois lados. Eu acho que no final do dia, é isso que a gente tem que pensar, né, Anderson? Esse é o caminho aí. Bom, te agradecer, já esgotamos nosso tempo aqui, já passamos aqui bastante da hora, mas eu acho que foi muito bacana, de novo, né? Quero deixar aí a minha admiração pelo seu trabalho, pela essa perspectiva que você consegue trazer técnica, ambiental, jurídica, e te desejar muito sucesso aí nos seus desafios, que não são pequenos, né, mas que são muito importantes para o setor. E, mais uma vez, nossas portas aí da Isomines estão abertas. Para a gente foi um prazer te receber aqui. E lembrando a todos, né, que a Isomines é uma plataforma aí de transformação da mineração através do conhecimento, da educação, do debate de temas como esse que a gente trouxe hoje, e que a gente espera poder também contribuir aí com o desenvolvimento dos profissionais, para que a gente tenha como reflexo, né, Anderson, projetos mais sustentáveis, mais céleres e valor mais compartilhado aí no mercado. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Desculpa minhas falas prolongadas. Eu acho que ficou claro o entusiasmo que eu tenho sobre o debate e fica claro o entusiasmo que nós temos pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui. É um trabalho muito difícil. Desenvolver política pública para um setor econômico tão importante como o setor mineral é algo muito difícil. É uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos disso. Mas energia, vontade, entusiasmo não nos faltam para isso, e sempre que precisar, contem comigo, porque ambientes como esses são ótimos para a gente debater, aprofundar e também ouvir um pouco e voltar para casa e melhorar sempre. Obrigado, você conta sempre comigo. Obrigada, Anderson, obrigada a todos que estavam aí conosco até agora. Até a próxima, na nossa próxima Isomines Talk, 7 de dezembro. Obrigada e boa noite.